Começar o ano habitando na luz de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a Igreja, em sua sabedoria milenar, sabe muito bem que o modo como começamos determina profundamente o modo como caminhamos. Por isso, ela não nos permite iniciar o ano apenas com fogos, expectativas humanas ou listas de metas. Ela nos convida a iniciar o tempo novo imersos no mistério, mergulhados na palavra, sustentados pela luz que não passa. Cristo, o Verbo feito carne. Os 7 primeiros dias de janeiro não são apenas uma sequência de datas litúrgicas. Eles formam um verdadeiro itinerário espiritual, uma pedagogia divina para o coração humano que, fragilizado pelo tempo, pelo medo e pelas incertezas, precisa reaprender a confiar, a amar e a permanecer. 1º de janeiro. Maria, Mãe de Deus. O tempo começa no colo da providência. No primeiro dia do ano, a Igreja nos coloca não diante de um calendário, mas diante de uma mulher que segura Deus nos braços. Maria, Mãe de Deus, nos ensina que o tempo só encontra sentido quando é vivido a partir da relação, da entrega e da confiança. A primeira leitura, retirada do livro dos Números, traz a antiga bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te conceda a paz. Aqui está a primeira grande verdade do ano. Antes de qualquer esforço humano, existe uma bênção divina. Não somos nós que sustentamos o ano, é Deus quem nos sustenta dentro dele. O Salmo responde com um clamor que atravessa gerações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. São Paulo, escrevendo aos Gálatas, aprofunda essa realidade ao afirmar que fomos feitos filhos. Já não és escravo, mas filho. Começar o ano como filho muda tudo. Quem se sabe filho não vive paralisado pelo medo do futuro, não se desespera diante das perdas, não se define apenas pelos erros do passado. Maria, no Evangelho, guarda tudo no coração. Ela não tenta controlar o tempo, mas confia no agir de Deus dentro dele. 2º de janeiro. Deus é amor, a raiz de toda a vida cristã. A liturgia do 2º dia nos conduz ao coração da fé cristã. Deus é amor. São João não diz que Deus tem amor, mas que Ele é amor. Isso significa que toda experiência verdadeira com Deus passa necessariamente pelo amor vivido, concreto, encarnado. O Salmo proclama que os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Isso nos recorda que ninguém está fora do alcance da misericórdia divina. O Evangelho de João fala do Verbo que veio ao mundo, mas muitos não o reconheceram. Aqui surge uma pergunta inquietante para o início do ano. Em que medida reconhecemos Deus quando Ele se manifesta de forma simples, cotidiana, silenciosa? Muitas vezes esperamos sinais grandiosos e ignoramos a presença de Deus nos pequenos gestos, nas pessoas simples, nos acontecimentos comuns. 3º de janeiro. Vinde e vede, a experiência que transforma. No 3º dia, a liturgia de João Batista aponta Jesus como o Cordeiro de Deus. Ele não se coloca no centro, mas desaparece para que Cristo apareça. Eis uma lição profunda para este novo ano. A vida cristã amadurece quando deixamos de buscar protagonismo e aprendemos a apontar para Deus. Os discípulos perguntam a Jesus: onde moras? Essa pergunta revela um desejo profundo do coração humano. Onde está a fonte da vida? Onde está o sentido? Jesus responde: vinde e vede. Ele não oferece um discurso, mas uma experiência. O cristianismo não se sustenta apenas em conceitos, mas em uma relação viva. Começar bem o ano é decidir caminhar com Jesus não apenas nos momentos de alegria, mas também nas horas de dúvida e de cruz. 4 de janeiro. A fé que se torna testemunho. Quem encontra Jesus não consegue guardar isso só para si. André corre para anunciar a Pedro: encontremos o Messias. A fé autêntica gera missão. Não uma missão pesada ou forçada, mas um transbordamento natural do encontro com Deus. O Salmo canta a alegria dos que pertencem ao Senhor.
lembrando-nos que a fé não rouba a alegria, ela a aprofunda. No início do ano, somos chamados a olhar ao nosso redor e nos perguntar: quem precisa ser alcançado pelo amor de Deus através de mim? Muitas vezes não será com palavras, mas com atitudes, paciência, escuta e misericórdia. 5 de janeiro. Confiar mais do que controlar. A primeira carta de São João nos fala da confiança filial. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos escuta. Aqui aprendemos uma lição essencial para o ano novo. Rezar não é ensinar a Deus a agir, mas permitir que ele nos transforme. O Evangelho nos apresenta Natanael, que começa desconfiado, crítico, mas termina fazendo uma das mais belas profissões de fé. Deus não rejeita nossas dúvidas, ele rejeita apenas o coração fechado. Um ano vivido na fé não é um ano sem crises, mas um ano onde as crises são vividas diante de Deus e com Deus. 6 de janeiro. Epifania. A luz que se manifesta ao mundo. Na Epifania, a Igreja proclama que Cristo não pertence a um grupo fechado, ele é luz para todos. Isaías clama: levanta-te, acende as luzes. Os magos representam todos os buscadores de sentido. Eles enfrentam longos caminhos, perigos e incertezas porque acreditam que vale a pena buscar a verdade. O Salmo proclama que todas as nações hão de adorar o Senhor. Isso nos recorda que a fé cristã não é exclusivista, mas universal. Os magos oferecem ouro, incenso e mirra, símbolos daquilo que temos de mais precioso, na nossa oração e também das nossas dores. 7 de janeiro. Permanecer. O desafio da fidelidade. Nos últimos dias desse ciclo inicial, a palavra insiste em um verbo fundamental: permanecer. São João afirma que quem permanece no amor, permanece em Deus. Começar é fácil, permanecer é o verdadeiro desafio. Muitos iniciam o ano com entusiasmo espiritual e o abandonam aos poucos. A liturgia nos lembra que a santidade não está nos grandes começos, mas na fidelidade cotidiana. O Salmo canta a confiança no Senhor. Permanecer é confiar, mesmo que não sentimos, mesmo que não entendemos, mesmo que o caminho pareça longo. Conclusão: um ano vivido na luz, não no medo. Meus irmãos e irmãs, estes 7 primeiros dias nos oferecem um verdadeiro mapa espiritual para o ano inteiro. Maria nos ensina a confiar, João nos ensina a amar, os discípulos nos ensinam a seguir, os magos nos ensinam a buscar, Jesus nos ensina a permanecer. Se você crê, deixe seu amém nos comentários e siga o nosso canal. Meus irmãos e minhas irmãs, após termos contemplado nos primeiros dias do ano o mistério da encarnação, da manifestação de Cristo ao mundo e do chamado ao seguimento, a liturgia hoje nos conduz a um momento decisivo da vida de Jesus, o seu batismo no Jordão. Este não é apenas um fato isolado da história, mas uma revelação profunda sobre quem é Deus e quem somos nós. A primeira leitura do profeta Isaías apresenta o servo do Senhor. Eis o meu servo, eu o recebo, nele se compraz a minha alma. Aqui, Deus se revela não como um dominador, mas como aquele que escolhe o caminho da mansidão, da fidelidade e do amor que se doa. O Salmo responde proclamando a majestade do Senhor que se manifesta sobre as águas, recordando-nos que Deus fala no meio do caos, da turbulência e da instabilidade. Na segunda leitura, São Pedro afirma algo essencial. Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa que o amor de Deus não é privilégio, é dom oferecido a todos. O batismo de Jesus revela um Deus que entra na fila dos pecadores, que desce às águas não por necessidade, mas por solidariedade. No Evangelho, quando Jesus sai da água, os céus se abrem, o Espírito desce
e a voz do Pai se faz ouvir. Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Meus irmãos, aqui está o centro da nossa fé. Antes de fazer qualquer coisa, Jesus é amado. E no nosso batismo, essa mesma palavra foi pronunciada sobre nós. Começar o ano recordando o nosso batismo é lembrar que não somos definidos pelo pecado, pelo fracasso ou pelo medo, mas pelo amor do Pai. O batismo não é apenas um rito do passado, é uma identidade viva. Ele nos chama a viver como filhos, a caminhar na luz, a rejeitar tudo aquilo que nos afasta da dignidade que recebemos. Um ano vivido a partir do batismo é um ano vivido com consciência, responsabilidade e esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos conduz ao início da vida pública de Jesus. O Evangelho nos mostra o Senhor caminhando, chamando, olhando nos olhos e convidando: segui-me. A primeira leitura da primeira carta de São João insiste em uma verdade fundamental. Quem diz que conhece a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Aqui aprendemos que a fé não é discurso, é vida. O Salmo canta: quem observa a palavra do Senhor, nele verdadeiramente habita o amor de Deus. Seguir Jesus é mais do que admirá-lo, é deixar-se moldar pela sua palavra. No Evangelho, vemos Jesus chamar pescadores simples. Ele não escolhe os mais preparados, mas prepara aqueles que escolhe. Há uma diferença profunda entre estar na multidão e ser discípulo. A multidão segue Jesus enquanto há milagres. O discípulo permanece mesmo quando há cruz. No início do ano, somos convidados a nos perguntar com honestidade: quero apenas receber bênçãos ou estou disposto a seguir o Senhor com fidelidade? Jesus chama homens que estavam trabalhando. Isso nos ensina que o chamado de Deus acontece no meio da vida real, no cotidiano, no trabalho, na família, nas responsabilidades. Seguir Jesus não é fugir do mundo, mas transformar o mundo a partir do Evangelho. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta um Jesus que ensina com autoridade e que liberta o homem do mal. O Evangelho mostra que sua palavra não é vazia, não é teoria, mas palavra que toca, cura e transforma. A primeira leitura da primeira carta de São João afirma: quem ama o irmão permanece na luz. Aqui está um critério claro para a vida cristã. Não se trata apenas de ritos, mas de relações transformadas. O Salmo proclama: o Senhor se lembra sempre da aliança. No Evangelho, Jesus expulsa um espírito impuro. Isso nos revela que o mal existe, mas também que ele não tem a última palavra. A autoridade de Jesus não oprime, ela restaura. Ele não humilha o homem possuído, mas o devolve à sua dignidade. Um ano vivido com Jesus é um ano de libertação progressiva, onde pouco a pouco vamos deixando aquilo que nos prende e aprendendo a viver na luz. Meus irmãos e minhas irmãs, nestes dias iniciais do ano, a palavra nos conduz por um caminho claro. Recordar quem somos, batismo. Decidir a quem seguimos, discipulado. E permitir que Jesus nos liberte, autoridade que cura. Que este tempo não seja apenas um começo cronológico, mas um verdadeiro recomeço espiritual. Que possamos viver este ano como filhos amados, discípulos fiéis e pessoas libertas pela palavra. Que o Senhor nos conceda a graça de não apenas começar com entusiasmo, mas de permanecer com fidelidade até o fim. Se chegou até aqui, deixe seu amém em comentários, curta o vídeo e siga nosso canal. Só assim conseguiremos formar uma grande família em torno de nosso canal. Fiquem com Deus.